Prosseguindo no estudo da arqueologia do mundo bíblico 2, vamos ao item 27 do material didático, a religião dos Ixos, ou a religião dos israelitas. Através desse estudo da arqueologia, estamos identificando como os israelitas viviam no Egito. O comentário diz: os israelitas se estabeleceram na cidade de Avares. Nesta cidade foram encontrados templos dedicados à divindade chamada Sete, que era uma divindade que representava o caos, principalmente através da seca e da guerra. Bom, na mitologia egípcia era assim, né? Sete era o irmão de Osíris, Osíris era o homem correto. Vamos lembrar que na mitologia egípcia, Osíris, ele era um homem, o primeiro homem que conseguiu se tornar Deus, né? Então, na mitologia egípcia, ele era um homem, nascido do casal criado pelos deuses, tá ok? Então, esse homem, ele tinha um irmão chamado Sete. E Osíris, eles dizem que ele fugiu da terra onde ele vivia com seus pais e foi habitar na terra de Quemete e fundou aquela região, né? Com a sua mulher e seu filho, tá ok? Então, é natural eles pegarem o irmão de Osíris e dizer que ele era do mal. Então, inclusive, na mitologia diz que o filho de Osíris, que eles chamam de Horus, que é o Enoque da Bíblia, não o Enoque profeta, mas o Enoque filho de Caim. Eles dizem que esse Horus teria matado Sete. Tá bom? Bom, mas os israelitas, então, teriam construído templos em que eles, que era dedicado a essa divindade chamada Sete. Como eu disse para vocês, pode ser que eles tenham se tornado idólatras. É interessante nós observarmos que a Bíblia diz que Deus, quando visita os israelitas no Egito, diz que Deus os conheceu. Bom, nós ficamos no campo da possibilidade, não dá para nós sabermos tudo o que aconteceu, mas pode ser que Israel tenha se desviado, mas quando se tornaram escravos, aí eles começaram a buscar a Deus novamente, e Deus os visita, e o texto de Êxodo diz que conheceu os Deus os conheceu, tá bom? Mas pode ser também que eles estivessem adorando ao Deus eterno, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas usavam a figura de Sete só para mostrar aos egípcios, né, que estariam adorando um Deus, né? Então nós não temos como ter certeza do que realmente aconteceu. Mas, como eu disse, olhando para a história de Israel no período dos reis, não é impossível que eles tenham se desviado, tenham se tornado idólatras, e aí acabaram por serem escravizados, e aí eles então despertaram para voltar a servir ao Deus verdadeiro, e aí Deus os visitou e os conheceu. Vamos ler esse versículo que diz que conheceu os Deus? Em Êxodo, capítulo 2, versículo 25, se você quiser abrir aí, Êxodo capítulo 2, versículo 25, diz: e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu os Deus. Tá bom? Vamos lembrar que esse momento é o momento que eles tinham sido escravizados. No versículo anterior, diz que Deus ouvia o gemido do povo, porque eles estavam sofrendo nessa escravidão. Tá bom? Então diz que Deus os conheceu, ou seja, Deus os conheceu no momento que eles tinham sido escravizados, estavam sofrendo. Por isso eu interpreto o anterior como possibilidade. Nesse momento, se Deus os conheceu, eles estavam servindo só a Deus. Não seriam idólatras, não estariam servindo a Sete. No período anterior, quando eles governavam o Egito, talvez eles tivessem se tornado idólatras, adorando a essa divindade, né? Como eu disse, ficamos aí no campo da possibilidade. Anotem essa referência, porque ela é interessante, né? Êxodo 2:24. Vamos prosseguir na nossa leitura. Tudo de ruim que acontecia no Egito era atribuído a Sete.
ou seja, era o Deus do caos. E é estranho os israelitas estarem adorando a ele, né? Mas prosseguindo. Sendo esta cidade habitada pelos israelitas, surgiram hipóteses apontando idolatria entre os israelitas. O simples fato de haver templo não representa idolatria. Poderia habitar egípcios naquela cidade e que praticavam a sua religião. Tá bom? E poderia ser até outros povos, já que nós sabemos que havia outros povos. Eu mostrei para vocês um texto, quando os israelitas saíram do Egito, saiu uma mistura de gente. Então pode ser que esses povos estivessem habitando lá em Avares também, porque seria natural. Chegaram no Egito por causa da fome, e eles, sabendo que haviam estrangeiros semitas habitando numa cidade chamada Avares, na terra de Gósen, eles iriam habitar naquela terra. É uma possibilidade, né? Ok? Mas eu disse, mas não é impossível que alguns tenham se desviado. Quando a nação mantinha a sua fé em Deus, é dito que Deus os conheceu. Né? Ou seja, quando a nação mantinha a fé, já sendo escrava, diz que Deus os conheceu. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu os Deus. Esse momento aqui de Êxodo 2:25 é posterior ao momento do governo. O governo estava construindo o templo, eram ricos, construíam fortalezas, né? Agora eles vão para a escravidão. A religião israelita, antes do Êxodo, é uma incógnita. Os povos construíram templos para os seus deuses. Não é impossível que os israelitas íxos tenham construído algum lugar para se reunirem e falarem do Deus dos seus antepassados, aqui do Deus no singular. Tá bom? Esse templo deveria ser sem imagens, mas até o momento a arqueologia não encontrou nenhum sinal de um culto a uma divindade que não fosse conhecida dos egípcios. No caso aqui, eles encontram que teria esse Deus Sete, tá bom? Então, hoje a arqueologia escava a cidade de Avares. Seria bom, né, se a arqueologia, como eu falei para vocês, encontrasse, por exemplo, essa fortaleza, né, que os íxos tinham na região de Canaã, ok? Essa fortaleza de Sharuhen. Onde seria essa região? Seria bom que eles encontrassem essa fortaleza, seria ainda um testemunho maior. E de alguma maneira encontrar esse templo que eles encontram nos escritos egípcios, lá na terra de Gósen. Porque se encontrassem imagem de escultura, aí nós saberíamos que tinha idolatria. Se esse templo, como eles dizem, foi construído pelos íxos, pelos israelitas, então os israelitas se tornaram idólatras mesmo. Aí não teria jeito, tá bom? Mas ainda haveria aquela possibilidade desse templo ser construído por essa mistura de gente, o que é pouquíssimo provável. Se encontrarem esse templo com imagem de escultura, aí os israelitas teriam se tornado idólatras. E aí talvez nós entenderíamos até o porquê de Deus permitir que eles se tornassem escravos. Porque o que estava acontecendo com os íxos no Egito seria assim maravilhoso, porque eles governariam o Egito, já estariam levando a fé deles para Canaã, construindo fortalezas. Se eles levassem a fé monoteísta para outras cidades, ou seja, eles estavam na capital do mundo na época, ricos, dominando a capital do mundo. Então, se eles permanecessem fiéis a Deus, seria maravilhoso eles levarem essa fé por todo o mundo, né? Porque já estariam levando para Canaã também. E influenciar os povos a abandonarem as suas divindades. Mas talvez ali, na verdade, mostra que eles
talvez tivessem se tornado idólatras. Então, é uma questão ainda para nós investigarmos aí, permanecermos sempre ligados no que a arqueologia diz, porque a arqueologia, todo momento ela traz novas descobertas. Eu sempre digo que o arqueólogo, ele nunca pode dizer que esse ou aquele personagem não existiu. O arqueólogo só pode dizer os personagens que eles encontraram, que eles conseguiram prova de existência. Por que eu estou falando isso? Eu comprei uma revista super interessante, guardei ela na época, porque é o exemplo de uma capa extremamente tola e irracional. Por quê? Ele botou uma capa o seguinte: se ficar provado que Abraão não existiu. Gente, isso chega a ser infantil. Você não tem como provar a inexistência de algo. Por exemplo, eu acredito que Saci Pererê não existe. Eu seria louco se eu buscasse prova da inexistência de Saci Pererê. Aquele ateu louco, né, Richard Dawkins, que escreveu aquele livro Delírio, Deus um Delírio, em que ele diz que levar uma criança para a escola dominical é o mesmo que abusar sexualmente da criança. O homem que fala isso não tem cérebro. Ele defendeu por muito tempo que iria provar que Deus não existe. Até que nesse debate, lá na Universidade de Oxford, está disponível no YouTube, depois eu vou passar o link para vocês também, até que nesse debate ele reconheceu, eu reconheço por uma questão de lógica, que não tem como provar a inexistência de Deus. Quer dizer, precisou que cristãos explicassem a ele, para que ele conseguisse pensar um pouquinho, para saber que não tem como provar a inexistência de algo. E a revista super interessante, uma revista tão interessante, né? Dizer que se ficar provado, botar uma questão, se ficar provado que Abraão não existiu do jeito que eles falaram, eles acreditam que pode ser provado que Abraão não existiu. É claro que não tem como ser provada a inexistência de algo. Se Abraão não existiu, nunca vai existir prova da sua inexistência. Chega a ser infantil. Mas, infelizmente, o que aconteceu com o meio científico, o que aconteceu com os arqueólogos? Eles foram atingidos por um trabalho da instituição que a Bíblia chama de Babilônia Apocalíptica. A Igreja Católica perseguiu, chegou a prender Galileu Galilei e atrapalhar o seu desenvolvimento científico. Outro, Nicolau Copérnico, que era um católico, não publicou em vida os seus trabalhos com medo de perseguição da Igreja Católica, e outros exemplos, né? Então isso causou um medo, um pavor nos cientistas, e como já ouvi alguns dizendo, estamos correndo o risco de voltar ao tempo da Inquisição religiosa, falando da participação de religiosos na política, né? Não vou nem entrar nesse assunto, mas a questão é bem diferente. A questão é que a Igreja Católica gerou esse medo neles. Então, eles têm uma atitude assim, inicial de rejeitar a Bíblia, de se opor à Bíblia. Então, por isso, entram nessas questões, e esse sentimento torna o homem um anticientista, né? Porque ele já trabalha preconceituosamente, né? Com preconceito contra a Bíblia. A Igreja Católica foi um mau exemplo, mas ela não é uma representante da Bíblia. Ela não é uma representante de Deus, nunca foi. Ela é uma representante de Constantino e do Império Romano. Pior, ela é uma representante da religião que nasceu na Babilônia. Então, na verdade, a atitude dela só serve na história para atrapalhar, ok? Então, quando eu vejo essa revista falando essas coisas, na verdade, uma atitude irracional, tá bom? E agora, em relação a Abraão, é muito difícil nós realmente conseguirmos informações de um homem que viveu peregrinando, habitando em tendas. Já com José,
é diferente com os israelitas no Egito, eu acredito que essa daqui nós podemos considerar a primeira aparição, vou usar o termo viva, né? A primeira aparição real, forte, do povo de Deus na história. Porque tudo que é falado dos Ixos se aplicam de maneira especial aos israelitas. Vamos lembrar o que o historiador grego Manetão disse, que eles, os Ixos, quando saíram do Egito, eles foram habitar em Jerusalém e construíram um templo. Que um nome muito comum entre os israelitas era Jacó, entre os Ixos era Jacó. Então quem são os Ixos? São os israelitas. Então nós temos aqui, considerando os Ixos, vou colocar 3.700 anos atrás, né? 1.700 anos antes de Cristo, 1.600 anos antes de Cristo, quando nós temos então um israelita como uma autoridade em um país que era a capital do mundo, o Egito. Então conseguiu-se preservar informações sobre o povo de Deus.